Oi, crianças! Chegamos sexta-feira, já no nosso último dia de aula, né, da semana. Nós iremos assistir a aula hoje de formação humana e iremos falar sobre duas coisinhas básicas que às vezes a gente comete, né, quando criança, quando adulto. Então, a verdade e a mentira. Elas sempre andam juntas, a verdade e a mentira. Então, eu irei falar com vocês, vocês não têm livro de formação humana, portanto, eu quero que vocês escutem o que eu vou falar direitinho, certo, criança? Fiquem atentos. Quando for para responder, respondam comigo. E vamos nos interagir mesmo à distância, mas que nós possamos estar conectados um ao outro, tá certo? Então, a verdade e a mentira. Crianças, quem nunca mentiu? Às vezes uma mentirinha básica, né, criança, que a gente diz. Às vezes a gente mente por medo de alguma coisa. Às vezes a gente mente por gostar. Tem gente que mente por gostar, vocês sabiam? Então, eu irei, criança, falar sobre verdade e a mentira. Eu vou contar aqui uma história, eu vou passar contando algumas histórias que é para vocês entenderem um pouquinho, tá certo, criança? Carlos era um menino que estava na cozinha da sua casa, mas sem querer ele quebrou um copo de sua mãe. Aí ele ficou pensando, conto ou não conto para a mamãe? Carlos ele ficou em dúvida, será que ele contava, será que ele não contava? Carlos ele está com medo de falar a verdade, não é, criança? Ele estava com medo de falar a verdade. Você falaria se você sem querer quebrasse algo da sua mãe? Ou você teria medo de falar? Crianças, a gente deve sempre falar a verdade, a gente deve sempre dizer a verdade, a gente tem que assumir os nossos atos, nós temos que enfrentar as consequências, sabiam, criança? Mesmo que eu falando a verdade, eu posso sofrer alguma consequência, mas eu tenho que dizer sempre a verdade. Carlos quebrou não foi porque ele quis, ele poderia sofrer alguma consequência, que a mãe brigar, a mãe colocar de castigo, mas ele o que? Ele assumiu que quebrou, ele falou que é a verdade. Então a verdade ela sempre tem que ser dita, dependendo das situações. Certo, criança? Mentir, criança, é pior do que sofrer um castigo, do que se fez de errado. O mentiroso, cedo ou tarde, acaba o quê? Sendo descoberto. A gente mentir é feio. E às vezes, criança, mentir não é dizer que ninguém vai descobrir. Cedo ou tarde, as pessoas descobrem que nós mentimos. Aí já pensou quando descobrirem que você mentiu, que você teve tantas oportunidades de dizer a verdade? Aqui eu vou ler uma história de pessoas que mentem demais, tá certo? E vocês irão ouvir do outro lado e depois nós iremos comentar sobre essa história. Que a mentira, ela não é boa e sempre traz grandes consequências. Quem mente é demais. Certa vez, para se divertir, um homem telefonou para o corpo de bombeiros e começou a gritar: fogo, fogo, venham rápido! Os bombeiros correram para os caminhões, pegaram a escada de incêndio e as grossas mangueiras. Chegando ao local, não viram fogo nenhum. Voltaram para o quartel. Alguns dias depois, o engraçadinho repetiu a brincadeira novamente. Os bombeiros chegaram, mas não viram nada e foram embora. Ficaram aliviados porque não havia fogo, mas zangados porque correram em vão.
correr em vão, criança, ir ao lugar inutilmente, sem ter acontecido nada, ir lá e não ter nada. Então, é ir à toa, certo, criança? O homem se divertia escondido atrás das cortinas da janela. Um belo dia, a casa pegou fogo de verdade. O homem telefonou para os bombeiros e gritou: "Fogo! Fogo!" Mas os bombeiros reconheceram a voz dele e disseram: "É aquele cara de novo." Mas desta vez ninguém arreda o pé deste quartel. Arredar o pé é sair do quartel. O resultado: a casa incendiou-se e o homem perdeu tudo o que tinha. O que vocês entenderam dessa história? Ele mentia muito, crianças. Esse homem, ele mentia demais. E sempre ficava mentindo para o corpo de bombeiro que a casa estava pegando fogo. E incansavelmente esses bombeiros iam até o local e nada tinha acontecido. Um certo dia, aconteceu de verdade da casa pegar fogo, incendiar. E ele, desesperadamente, foi pedir ajuda aos bombeiros. Só que os bombeiros conheceram a voz dele. Ainda é aquele mesmo homem que sempre nos engana, que vai incendiar, que a casa está pegando fogo e não é nada de errado. Aí os bombeiros nem ligam nem saem do quartel. Quando chegam, crianças, qual é o resultado da história? O fogo acaba com a casa toda. Então o que? Ele perdeu tudo. Adiantou ele ficar mentindo? Ele ganhou alguma coisa com isso, crianças? Não, ele perdeu. Por quê? Porque ele mentiu tanto que as pessoas não acreditaram mais nele. Então mentir é muito ruim. Mentir vai trazer grandes consequências para a nossa vida. Então é mais fácil a gente dizer a verdade, mesmo sabendo que nós poderemos sofrer alguma consequência por causa do que nós fizemos, mas cedo ou mais tarde saberemos que fizemos o certo. E pior é omitir e depois ser descoberto. Porque o mentir, ele vai o quê? Ele vai nos trazer grandes consequências. Então, mentira e verdade são palavras o quê? Semelhantes ou são palavras opostas? São palavras opostas, né, criança? Elas não são semelhantes. Mentira e verdade, elas são palavras opostas, são palavras diferentes. Então, mentir não é bom. Eu irei perguntar para você, você acha fácil dizer sempre a verdade? É fácil, criança, a gente dizer sempre a verdade? Não, não é fácil, não é? Às vezes depende do que nós fazemos. Não é fácil a gente dizer sempre a verdade, mas também não é bom a gente dizer sempre mentiras. Quando a gente achar que é difícil falar a verdade, a gente tem que dar um jeito para a gente fazer com que essa situação diminua, que a gente perca o medo e fale a verdade. Porque às vezes temos tanta vontade de mentir, porque mentir é mais fácil. Eu mentir de algo que ocorreu é mais fácil do que eu dizer a verdade. Por quê? Porque às vezes a gente tem medo do que vamos sofrer. Quando quebramos algo da mamãe ou do papai, quando nós não fazemos a atividade, né? Às vezes a gente mente porque a gente não fez. Quando eu não quero assistir a aula, às vezes a gente mente. Quando eu bato no irmãozinho ou no coleguinha e às vezes a gente esconde que não fez isso. Então são mentiras que podem um dia vir à tona e as pessoas descobrirem. Então, às vezes nós temos essa vontade de mentir por medo do que vai acontecer com a gente. Por medo do papai, da mamãe ou de algum adulto brigar. Por medo de tirar coisas que nós gostamos. Então a gente acaba mentindo. E mentir não vai levar a gente a chegar muito longe, porque as pessoas vão acabar descobrindo. E o que acontece com quem costuma mentir? Um dia as pessoas não acreditam, não é, criança? Como faz com um homem que sempre chamava o bombeiro para uma situação que não acontecia. No dia que era verdade, que já estava acontecendo, ninguém acreditou, achou que ele estava falando mentira. Mas também, crianças, existem aquelas mentiras inocentes. Quando é 1º de abril, que é o dia da mentira, que a gente faz aquelas mentiras inocentes, mentiras divertidas, né? Que
que não vai prejudicar nenhum e nem outro, que são as mentiras inocentes. Mas eu mentir para prejudicar alguém, eu mentir porque eu não quero passar por grandes consequências, eu estou fazendo errado, porque eu tenho sempre que contar a verdade, mesmo sofrendo as consequências. Quando o que ajuda a gente dizer sempre a verdade, a gente a falar, a nos deixar feliz, criança. Então nós devemos sempre dizer a verdade, porque isso vai nos ajudar a sermos pessoas mais felizes, viver mais em harmonia com as pessoas, porque eles sempre vão acreditar na gente, né? E dizer mentira, eles nunca vão acreditar, sempre vai ficar aquela interrogação: será que ele está falando a verdade? Então, o que é que ajuda você a ser mais feliz, criança? Ser amável e gentil com as pessoas ajuda a gente a ser mais feliz? Sim, ser amável e gentil com as pessoas nos ajudam a ser mais felizes. Enganar os outros nos ajuda a ser mais felizes? Não. Enganar os outros vai me deixar o quê? Pode eu sentir feliz, mas é o quê? Deixar o outro triste. Não vai ajudar a nós sermos mais felizes. Falar a verdade vai nos ajudar a sermos mais felizes? Sim, falar a verdade. Concordar com as coisas erradas, eu concordar com as coisas erradas que o outro faz, vai me deixar eu ser mais feliz? Não. Ajudar quando alguém precisa me deixa eu feliz? Sim. Rir de alguém por ser diferente vai me ajudar a ser feliz? Não. Dizer mentiras me ajuda a ser feliz? Não. Então, nós devemos o quê? Dizer sempre a verdade, amar as pessoas. Quando eu amo as pessoas, eu não minto. Quando eu amo as pessoas, eu sempre digo a verdade, porque assim vai me deixar eu viver mais feliz em harmonia com o outro. Então, que nós devemos sempre dizer o quê? A verdade para as pessoas e nunca mentir, porque mentir vai gerar consequência, vai nos trazer consequências. Então, falar a verdade é a melhor forma para vivermos em paz com o outro. Então, eu quero que vocês nesse momento pensem todas as vezes que fizer algo, falar sempre a verdade, tá certo, criança? Então, o que é que eu quero nesse momento que vocês façam? Numa folha, olha a nossa atividade para formação humana. Eu quero que numa folha, eu vou ler uma história e vocês irão pensar a respeito. Então, eu vou ler a história e depois eu vou pedir o que eu quero que vocês façam, tá certo, crianças? E isso eu vou querer que vocês façam no caderno de desenho. Vocês irão abrir o caderno de desenho, na página seguinte, na página folha em branco, vocês irão fazer o que eu peço. Mas vamos primeiro para nossa atividade que vocês irão fazer agora em casa, certo? Neste capítulo, você tem, eu contei 2 histórias para vocês, né, crianças? Então, vocês irão pensar a respeito dessas 2 histórias. A primeira está no texto que eu falei, Quem Mente Demais, que foi a história do bombeiro que pedia todo dia socorro, mas não era só mentira e nada estava acontecendo. Agora eu vou ler outro texto para você, que é A Flor da Honestidade. Peça ajuda a mamãe ou papai, tá certo? Ou um adulto, quem estiver próximo a você. A Flor da Honestidade. O príncipe entregou uma semente para cada menina do reino e disse: vocês têm 6 meses para fazer brotar uma flor dessas sementes. Aquela que representar a flor mais linda será a futura princesa. Uma das meninas, por mais que cuidasse da semente, nada conseguiu fazer brotar dela. E quando chegou o dia, lá estava ela, com o seu vaso sem flor, ao passo que as outras meninas tinham cada qual uma flor mais bela que a outra. O príncipe observou todas e após um breve silêncio falou: as sementes que eu dei a vocês eram estéreis. Sementes estéreis, crianças, são sementes que não dão nada, que não vai nascer nenhuma plantinha, não serve para nada, viu?
e não poderiam produzir flores, que sementes que não vão produzir flores. Portanto, todas as flores que aqui estão são de outras sementes. E tomando pela mão a menina sem flor, continuou. Esta jovem foi a única que cultivou a semente verdadeira e está mostrando a flor da honestidade. Por isso, ela é digna de se tornar princesa, pois só a verdade é capaz de irradiar a luz que trará a paz e a felicidade do reino. Então, criança, eu já li as duas histórias para vocês, que foi a do bombeiro, do homem que todo dia pedia socorro, que a casa estava sendo incendiada, estava sendo queimada, e quando os bombeiros chegavam, era só mentira, até que um dia aconteceu de verdade, ele foi pedir socorro aos bombeiros, e os bombeiros não acreditaram mais na situação, e a casa acabou sendo incendiada. A segunda história é a história da menina, que o reino queria uma menina para casar e entregou cada uma as sementes. Só que a semente que ele entregou era uma semente que não dava frutos, que não dava flor. E todas as jovens do reino trouxeram flores, plantas lindas. E a menina regava, molhava, fazia tudo, mas não dava flor e trouxe o vaso sem nada. Quem que estava falando a verdade? A menina, porque a menina plantou a semente que o rei deu, mas que não deu nenhuma flor. Então o rei, ele estava à procura de uma pessoa que falava a verdade. E quem que saiu boa na história? A menina que regou uma semente que não dava fruto e que mesmo assim levou para o reino ver. As outras mentiram porque trocaram as sementes. O que é que eu vou querer que vocês façam no caderno de desenho? Vocês irão escolher uma dessas duas histórias que eu contei para vocês aqui no vídeo. Pode ser a do bombeiro ou a da menina do reino, certo, criança? A flor da honestidade. As duas vocês irão escolher uma, ou a do bombeiro, quem mente demais, ou a flor da honestidade. Vocês irão pegar no caderno de desenho, vocês irão fazer um desenho sobre a história que você mais gostou, de acordo com a história que vocês ouviram, que a tia falou para vocês, certo? Ou quem mente demais, que falava do bombeiro, ou a flor da honestidade. Vão escrever no caderno de desenho e no finalzinho do desenho de vocês, depois que vocês desenharam a história que vocês mais gostaram, vocês irão fazer uma frase falando sobre a verdade ou sobre a mentira, certo? Essa será a atividade proposta para vocês fazerem hoje na atividade, certo, criança de formação humana? Desenhar no caderno a história que vocês mais gostaram, combinado? Até a próxima, e que nós falamos sempre a verdade, porque a mentira vai gerar o quê? Vai nos trazer consequências. Então a verdade é que vai fazer nos ficarmos mais unidos uns com os outros e fazer as pessoas sempre acreditar em nossas palavras, certo? Então, mesmo que as consequências podem vir, nós devemos sempre falar a verdade. Então, essa será a atividade de hoje. Desenhar, escolher uma das histórias e desenhar no caderno de desenho. Até a próxima. E esse desenho, criança, eu quero fotos nela, tá certo, criança? Eu quero foto da atividade feita. Combinado? Espera a foto das atividades feitas para saber mesmo que vocês estão cumprindo com as atividades. Um beijinho e até a próxima semana.